Olá, é um prazer recebê-los para mais uma videoaula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e esta é a nossa aula 2 da semana 29. Hoje teremos matemática. Vamos começar a ver sobre multiplicação, lá nas páginas 3, 4 e 5. Antes da gente começar, deixa seu joinha clicando aí embaixo no curtir. Então, a atividade 2 começa na página 3. Nós vamos preencher o dia de hoje. Hoje é terça-feira, dia 5. O dia é 5 e o mês é outubro. Representamos outubro com o número 10, porque é o 10º mês do ano. E o ano é 2021, que podemos abreviar para 21. Então, vamos iniciar a atividade com uma leitura. Multiplicação. A multiplicação é uma evolução natural da adição, pois é definida como a soma da mesma quantidade de elementos. Por exemplo, é usual comprar muitos exemplares de um mesmo produto em supermercados. Caso compre 8 produtos que custem R$ 2,00, o total a ser pago será de R$ 16,00. Pois somamos o valor R$ 2,00 8 vezes. Sendo assim, aqui temos a representação da adição. R$ 2,00 mais R$ 2,00 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Eu tenho aqui, ó, para cada produto, 8 produtos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é igual a R$ 16,00. Essa soma pode ser representada pelo símbolo X ou ponto. No exemplo anterior, ficaria assim: 2 vezes 8 é igual a 2 vezes 8, que é igual a 16. Então, quando ele fala aqui X ou ponto, tá? Nós utilizamos o desenho do X ou o desenho do ponto, mas na hora de ler, lemos 2 vezes 8. O X vai representar vezes. Dessa maneira, somamos 8 conjuntos de R$ 2,00 cada. Nesse exemplo, os números 2 e 8 recebem o nome de fatores. E essa operação deve ser lida da seguinte maneira: 2 vezes 8 é igual a 16. Esse texto explicativo sobre a multiplicação foi retirado do site Brasil Escola. Se vocês escreverem aqui esse endereço eletrônico, vocês vão encontrar essa mesma informação e mais algumas informações sobre multiplicação. Então, agora no 2.1. Como podemos descobrir quantos ovos há na bandeja sem precisar contar um por um? Então, aqui do lado, ele fala o seguinte: 2 ovos nesta lateral. Ou seja, eu vou observar o número de ovos que tem aqui nessa lateral. O número de ovos será respectivo ao número de linhas. Olha só, eu tenho 2 linhas de ovos, certo? Ele também mostra aqui embaixo que há 6 ovos nesta lateral. Então, ele mostra que aqui, olha só, são 6 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que seria o mesmo que 6 colunas. Olha só. 3, 4, 5, 6. Correto? Então,
2 ovos em uma lateral e 6 ovos na outra é igual a 2 vezes 6, que é igual a 12. Se você contar os ovos, vai ver que há exatamente 12. Então, eu tenho 2 vezes 6 ovos, 12, que também pode ser representado com 2 vezes, e aí o 6 fica lá em cima, 6, que o resultado é 12. 2.2. Você já ouviu falar em tabuada? Veja, aqui do lado nós temos a conhecidíssima tabuada, a tabuada do 2. Muita gente já viu isso daqui, né? Quando fala tabuada, já pensa nessa maneira aqui, né? Maneira clássica da tabuada. Mas também há outra maneira de representar a tabuada, que é o que nós vamos ver aqui, ó. Tente resolver. Temos uma imagem de 2 cerejas. As 2 cerejas, elas formam um único grupo. Elas estão aqui, ó, num único cachinho, certo? E a representação na frente desse desenho? 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 2 coisas, que é igual a 2. Depois, continuando, agora nós temos 2 conjuntos com 2 cerejas, que vai ficar 2 vezes 2 cerejas, que é igual a 4. Embaixo, 1, 2, 3 conjuntos de 2 cerejas. E agora vocês vão colocar. Caso vocês não saibam de memória o resultado, é muito fácil. É só vir aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 conjuntos de 2 cerejas é igual a 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Parem o vídeo, completem aqui o resultado da imagem. Se necessário, vocês podem contar aqui o número de cereja para encontrar o resultado. E depois voltem aqui para a videoaula. Eu dividi aqui na videoaula até o número 6, para não ficar muito pequenininho. E aí eu vou continuar depois do 7 ao 10, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, então, sobre a cereja. 3 conjuntos de 2 cerejas é igual a 6. 4 conjuntos de 2 cerejas é igual a 8. 5 conjuntos de 2 cerejas é igual a 10. 6 conjuntos de 2 cerejas é igual a 12. Vocês podem pegar aqui o resultado e já completar na tabuada. Então, o primeiro, 1 vezes 2 é igual a 2, completa lá. 2 vezes 2 é igual a 4. Vamos completar com o resultado que nós encontramos. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Vamos continuar. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. E 10 vezes 2, 20. E a gente completa lá. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. 10 vezes 2, 20. Utilizando a imagem, completamos a tabuada. Aqui eu coloquei ela já completinha. A demonstração representada pelas imagens das cerejas é a mesma representada pelo quadro ao lado. O intuito disso é que você compreenda que a multiplicação é um caminho mais curto para a adição de parcelas iguais. Compreender
e memorizar a tabuada facilita o processo de resolução de problemas em nosso cotidiano. Então, no começo, o importante é que vocês compreendam como realizar a tabuada. O que significa essa multiplicação? Que 6 vezes 2 é 6 vezes duas coisas. Com o tempo, vocês vão memorizando esse resultado, porque ele permanece sempre o mesmo, né? Então, memorizar a tabuada vai ajudar sim, tá bom? 2.3. Calcule por meio da multiplicação quantos itens há em cada conjunto, utilizando ao menos um modelo de operação do exemplo anterior. Então, aqui, como ele já está enfileirado, é bem fácil usarmos aquele modelo que ele deu da caixa de ovo. Então, a gente vai primeiro contar aqui, ó, quantos ovos tem nesta fileira. Então, aqui nós conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5. 5, eu vou anotar na multiplicação. 5. Agora, a próxima fileira, eu vou contar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nossa multiplicação vai ficar 5 vezes 6. Quem sabe de cabeça a multiplicação pela tabuada, já pode colocar o resultado. Quem ainda não sabe, é só contar a quantidade de ovos. Então, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, vocês vão colocar lá em cima. Quantos ovos há nessa cartela? 30 ovos. Parem o vídeo e façam o mesmo com os outros 3 modelos abaixo. Depois voltem aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Então, agora que vocês já terminaram, já fizeram, vamos corrigir. O próximo, quantas cadeiras há neste teatro? Então, primeiro, vamos ver aqui a quantidade deste lado de cadeiras. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a quantidade embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 5 vezes 10. 5 vezes 10 é igual a 50. Quando eu já memorizei, eu não preciso contar aqui. Isso ajuda bastante. Mas se ainda não memorizei, é só você contar a quantidade que você vai chegar no 50. Agora aqui, quantas carteiras de alunos há nesta sala? Carteiras de alunos. Nós não vamos contar essa daqui, ó, que é a do professor, só dos alunos. Mesma coisa. Primeiro, eu conto a quantidade que tem deste lado. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a quantidade que tem embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 vezes 6, já fizemos essa conta. Quanto é mesmo? 5 vezes 6 é igual a 30. E, por último, quantas latas possui esse fardinho de refrigerante? Contamos um lado. 1, 2, 3. Contamos o outro lado. 1, 2, 3, 4. 3 vezes 4, que é igual a 12. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, vocês encontram a tabuada do 1 ao 10 com facilidade na internet.
E aí vocês podem ir fazendo a leitura para decorar, tá bom? Vai ajudar bastante. Vamos ver outras vezes multiplicação. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!